Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Subiu a Laranja. Primeiramente dar aqueles recadinhos de sempre, né? Para você seguir as nossas páginas Instagram e Twitter, @Subiu a Laranja, para você ouvir nosso podcast, está disponível nas principais plataformas, Spotify, Amazon Music, Deezer e também aqui no YouTube. E bom, dados os recados, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é o draft da NBA. Eu vou fazer uma explicação bem didática sobre o draft da NBA. Primeiramente, o que é o draft da NBA? Bom, o draft é o processo de seleção para escolher os melhores jogadores, prospectos das universidades ou jogadores não americanos, né, que estejam elegíveis. Bom, e quando é que os jogadores não americanos eles estão elegíveis? Eles são elegíveis a partir de 22 anos, mas eles podem, antes disso, se declarar elegíveis, e aí eles passam por um processo para que a NBA vai determinar se eles podem ou não. E bem, mas o jogador americano ele está elegível a partir do momento que ele tem pelo menos 4 anos de faculdade. Antigamente, jogadores do ensino médio eles podiam a partir dos 18 anos, eles podiam se inscrever no draft, mas essa regra mudou. E também agora alguns jogadores eles estão optando por, ao invés de jogar nas universidades, ir para a D-League, né, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. Por que eles estão fazendo isso? Porque que as universidades elas não podem pagar os salários para esses jogadores, apenas dar uma bolsa de estudos, e também porque eles não podem receber patrocínio, por exemplo, ser patrocinado pela Nike, pela Adidas, pela Puma, pela Under Armour. Então, esses jogadores estão optando pela D-League pela questão financeira, ou ir até para outras ligas. O caso do LaMelo Ball, que ele foi para jogar na Austrália, para ganhar dinheiro, né? Ele fez uma grana por lá. E é um caminho alternativo agora que surgiu. Primeiramente eu vou explicar o modelo do draft, né, da NBA. Porque o draft ele não acontece só na NBA, nas maiores ligas americanas acontece. Primeiramente, o draft ele é dividido em 2 rodadas, 30 escolhas para cada rodada, e cada time tem direito a pelo menos uma escolha. E aí, por exemplo, como é que é definido quem tem as escolhas mais altas, quem tem as escolhas mais baixas? As escolhas mais altas são dadas aos times com as piores campanhas. Mas como que isso é definido? Até 1984, o modelo adotado era assim: os 2 times com as piores campanhas, eles iam na cara ou coroa, e eles iam definir quem ia ter a primeira escolha do draft. Mas, após isso, após a liga perceber que muitas franquias estavam perdendo propositalmente para conseguir a escolha mais alta, que é um processo que a gente chama de tanking em inglês, tancar, né, que é um processo de perder propositalmente, como eu falei, para conseguir essa escolha mais alta. E aí adotou outro modelo, que é assim: as equipes com as piores campanhas, elas não necessariamente vão ter as escolhas mais altas, mas elas têm maior probabilidade disso acontecer. Então, não necessariamente elas vão conseguir as escolhas mais altas, mas elas têm maior probabilidade. Isso diminuiu um pouco o tanking, mas ainda existe na liga. Isso é muito comum, por exemplo, em times que estão em reconstrução, né? Para conseguir as escolhas mais altas. E desde 2019, a liga adotou um modelo de que as 3 piores as 3 piores campanhas, né, elas vão para um sorteio separado, onde vão decidir entre elas 3 quem vai ter as escolhas mais altas, né? E, por exemplo, esse ano teve lá as três piores campanhas, que foi o Houston Rockets, Cleveland Cavaliers e o Detroit Pistons. Aí Detroit Pistons primeira escolha, o Cleveland com a segunda o Houston com a segunda escolha e o Cleveland com a terceira escolha.
E aí os outros times eles vão sorteando com aquele modelo que eu falei de maior probabilidade com as piores campanhas, menor probabilidade com as melhores campanhas. E assim, por que a gente usa os termos escolhas mais altas e não, por exemplo, melhores escolhas? Porque nem sempre as escolhas altas elas são sinônimo de bons jogadores. Por isso que a gente tem o termo bust. O que é o termo bust? Esse termo ele denomina um jogador que foi escolhido numa pick alta, só que ele não rendeu o esperado para um jogador que selecionado nessa posição do draft. Um caso assim, mais emblemático que eu lembro é o do Anthony Bennett, jogador que foi draftado na primeira posição do draft em 2013 pelo Cleveland Cavaliers, e foi um jogador que horrível na liga, passou eu acho que 4 temporadas só na liga, tipo, pingando de um time em outro, e assim, ele errou os primeiros 15 arremessos dele na liga, e isso, assim, ele chegou a jogar na Europa, não deu certo também, eu não sei nem onde ele tá jogando atualmente, se já se aposentou, mas ele não deu certo. E assim como a gente tem os busts, a gente tem os steals. O que é steal? É um termo para denominar jogadores que foram draftados em escolhas mais baixas, né, do draft, até na segunda rodada, e eles se tornaram grandes jogadores. Por exemplo, Antetokounmpo foi escolhido na 15ª rodada, Manu Ginobili na 57ª posição, não 57ª posição. E assim, esses jogadores, eles foram draftados nessas escolhas baixas, se tornaram grandes jogadores, e isso que eu falei, que não significa, as escolhas mais altas não significam garantia de bons jogadores, assim como as escolhas baixas não significam que são maus jogadores, ainda mais porque quem chega na NBA normalmente não são maus jogadores. A gente precisa entender isso. Assim, de vez em quando flopa, mas na maioria das vezes é pressão psicológica, né? Imagine o Anthony Bennett, ele foi um jogador que não se esperava muito dele, não tinha muita hype em cima dele, ele foi draftado na primeira escolha. Imagine a pressão psicológica, ele nem imaginava isso. Inclusive nas entrevistas do draft dá pra perceber isso. E bem, por exemplo, o que falta falar sobre isso? O draft da NBA, esse ano ele vai ser realizado dia 29 de julho e ele sempre acontece após o término da temporada, e os contratos de draft eles sempre ocorrem após o sorteio, né, após a loteria. E assim, um jogador, ele pode até pedir dispensa, tipo assim, se ele foi draftado, por exemplo, um jogador lá, me inscrevo, tô com os meus 20 anos lá, me inscrevo, eu estava jogando por Duke, pela Universidade de Duke, me inscrevo lá, após meu 4º ano de universidade, e aí vou lá, e aí vou me inscrever no draft. Eu sou selecionado pelo Detroit Pistons, eu falo, eu não quero jogar no Detroit Pistons. Não quero jogar no Detroit Pistons, pronto, não vou jogar. Eu posso até fazer isso, porque eu vou virar um agente livre, né? Só que isso pega muito mal. Isso pode até acontecer, mas isso pega muito mal. E esses contratos que a gente chama de calouro, né? Eles não são contratos, e agora eles são regulados para a liga para eles não serem contratos tão altos, né? Porque antigamente, né, era absurdo, né? Eu esqueci agora o nome do jogador, mas que teve no seu ano de calor ele conseguiu um contrato de 10 anos e 65 milhões de dólares. Então, para a liga frear, né, isso, ela mudou essas regras de salary cap, né, de teto salarial. E é basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre os termos em inglês da NBA. Acho que esse vídeo sai provavelmente sexta-feira. Então, é isso. Até a próxima.